Buenas tardes a todos, muchas Boa gracias. tarde a todos. Muito obrigada por participar mais uma vez do ciclo de webinars. Nessa ocasião é como converter o aplicativo OS Android. Essa palestra vai ser ministrada pelo Gastão Milano e Pablo Massili. Antes de eso, quiero comentarles Antes que disso, eu quero comentar que esse webinar tem interpretação simultânea para o inglês e português. Para isso, vocês têm que clicar em interpretação para escolher o idioma desejado. Também, no final da apresentação, temos uma instância de perguntas e respostas que pedimos utilizem o ícone de perguntas e respostas para ter uma ordem. Então, vamos começar com os palestrantes. Pablo, por favor. Olá, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Vamos apresentar aqui com o Gastão e vamos contar, como a Aníbal falava, as novidades quanto ao Super App, na qual estivemos trabalhando. Como introdução, queremos comentar que esse tema de Super App, que muitos de vocês já ouviram falar com maior frequência, isso surgiu na China, especificamente em 2 aplicativos que hoje consideramos os exemplos de Super App, como WeChat e Alipay. Esses aplicativos que inicialmente eram aplicativos com um propósito específico, um chat de mensagens, o que seria o WhatsApp, vamos dizer assim, que depois foram adicionadas funcionalidades para resolver problemas da vida cotidiana dos diferentes usuários. Essas funcionalidades foram sendo incluídas nesse aplicativo, transformando-se numa plataforma adicionadora de serviços, onde terceiros podiam colocar os serviços nesse aplicativo, e daí começou em 2018 a ser chamado de Super App. Essas mini aplicações, de mini programas, qualquer um poderia desenvolver esse tipo de soluções e incorporar essas plataformas. Isso foi muito importante, se transformou numa questão muito importante na China. Há 2 ou 3 aplicativos que são os importantes, mas há milhões de mini programas. Hoje em dia tem mini chat, tem mais de 3 milhões de mini programas. Então tem uma comunidade de usuários de mais de 1.000 milhões de usuários ativos. Então, esse fenômeno começou a ser trasladado para a Ásia, por exemplo, que começaram outros aplicativos a se transformar em Super App. E agora já falamos, nesse lado do mundo no Ocidente, falamos de diferentes empresas que estão criando seus próprios Super Apps. Nós, quando começamos com Gastão e a equipe da Xenex está trabalhando no conceito de Super App, há mais de 2 anos, antes da pandemia, começamos e estamos vendo um fenômeno que estava acontecendo na Ásia. Estamos vendo que com a Xenexus tínhamos a possibilidade de criar esse tipo de solução e começamos a apresentar e explicar, contar de que tratava, quais os benefícios para as organizações, quanto para os usuários. E era um pouco difícil poder transmitir isso daquilo que eram esses fenômenos na Ásia hoje. Isso mudou totalmente no último ano e nas últimas semanas. Temos praticamente todo dia consulta de empresas, corporações, de todo lado, consultando acerca de o que a tecnologia de Super App que a Xenex está propondo, como podemos desenvolver ou transformar seus aplicativos em Super Apps. Agora, nós devemos explicar, que façam perguntas para saber qual é o estado da situação. Se olharmos, e se eu tiver que fazer uma classificação genérica desse Super App, o que vemos aqui, que surgiram no Ocidente, e aquelas iniciais que surgiram na China, eu poderia classificar em 2 grandes grupos. De um lado, essa Super App, que incluem a possibilidade de que terceiros possam desenvolver mini-programas, como eles se chamam mini-programs, incorporá-los na sua plataforma e oferecer um ecossistema muito integralizado de serviços, que é o caso dos aplicativos como WeChat, Baidu, que seguem esse comportamento. Não são só apps, mas também dá uma plataforma para que terceiros possam desenvolver e integralizar nesse ecossistema. Outra coisa, a Super App, que surge e acontece na Ásia, mas mais no Ocidente,
são como um ecossistema onde convivem vários aplicativos. Por exemplo, Line, que é outra de mensagem, vemos que inclui Line Pay, Line Market, a mesma coisa com Grab, o Goshi, que são aplicativos com um propósito mais de delivery no início, como o período chá poderia ser aqui no Uruguai, onde foram incorporando outros serviços de pagamento, transferência de dinheiro, shopping, marketplace, e uma forma de abrir essas plataformas para outros players, mas por meio de serviços próprios, como o Marketplace, por exemplo, qualquer um pode colocar o Marketplace, mas é por meio desse serviço, desse aplicativo fornecido. Então, podemos ver e pensar como agregadores de vários serviços que são próprios da empresa. Então, são dois casos bem diferentes. A proposta que nós estamos trazendo o Caixa Nexus para desenvolver super apps é bem semelhante ao primeiro grupo. É muito do segundo, mas há a possibilidade de que possam desenvolver um super app e que as mini apps incluídas nas super apps sejam desenvolvidas internamente na organização ou por terceiros. Abrir essa plataforma para criar um ecossistema onde as terceiras partes, outros desenvolvedores, outras lojas possam incorporar os serviços nesse super app, num segmento particular, e ser um verdadeiro integrador de diferentes soluções. O conteúdo da apresentação, para estar um pouco alinhados, vou contar o que são essas mini apps, sobre esse conceito que estou contando do que estamos propondo com a Caixa Nexus, quais os benefícios, como funciona e como seria construir hoje uma solução desse tipo de super app com essa tecnologia. Há uma definição que, embora tenha mais de 10 anos, é interessante, o fundador do BlackBerry, Lazarissis, que introduziu esse conceito, que é chamado de um ecossistema onde há muitos aplicativos que resolvem problemáticas que os usuários utilizam dia a dia, e oferecendo esses vários aplicativos, esse ecossistema de aplicativos, oferece uma experiência que é muito integralizadora, e consistente e contextualizada. Essa definição é exatamente o conceito que nós queremos definir, precisamente o que nós estamos oferecendo como uma solução de super apps. Então, o que é uma super app? É um aplicativo nativo para mobile, que permite, então, resolver vários problemas aos usuários, problemas relacionados com a vida cotidiana, serviço, fazer um pagamento, fazer uma compra numa loja, pagar um ingresso, realizar uma tramitação, serviços que no dia a dia os usuários temos para poder fazer de uma forma, por meio de um aplicativo de um único ponto de entrada. Para cada um desses serviços, há uma mini app que resolva, específico, que resolva isso. E a grande vantagem dessa solução é que essas mini apps vão ser carregadas dinamicamente, dependendo das necessidades do momento em que o usuário precise esse serviço. Não são aplicativos instalados previamente e que o usuário deva ter que fazer o download, mas da super app devem ser descarregadas quando ele precisar e vão funcionar, vão ficar operativas no uso desse super app. O mini app é um pequeno aplicativo que resolve esse problema, e com pequeno não é somente por uma questão de restrição técnica. Esses são aplicativos que vão ser carregados dinamicamente, não pode ser um aplicativo muito grande, porque isso vai ser carregado na hora do uso. A restrição não é do ponto de vista técnico apenas, mas também a ideia para melhorar a experiência do usuário. Esses mini apps têm que ter um propósito específico, onde o usuário possa realizar essa atividade, o serviço, de uma forma bem simples, sem que tenha que aprender de que trata o aplicativo. Esse mini app, eventualmente, provavelmente, vai acessar alguns serviços do super app, que dá o valor, que ele pode executar esse valor, porque vai resolver isso de uma forma bem mais simples, que minimiza a fricção do usuário ter que utilizar esse aplicativo, e, como falávamos, se carrega dinamicamente conforme
o pedido do usuário ou onde o usuário estiver localizado. Aí entra em jogo a contextualização, dependendo do usuário onde esteja, que atividade esteja realizando, seu perfil, dinamicamente vai poder acessar diferentes mini-apps. Quais os benefícios? Aqui classificamos em 3 grandes funções que vai intervir numa solução desse tipo. De um lado, o usuário final, depois o dono do super app e o dono das mini apps. Para o usuário, como falávamos, o grande benefício é o acesso imediato aos serviços que são contextualizados, próprios desse usuário. Ou seja, os mini apps, os serviços que estou vendo do super app, é diferente ao que o Gastão vê pelo seu perfil de usuário, localização, ou por X motivo, dependendo do propósito desse super app. Então, a gente vai ver coisas diferentes. E o acesso instantâneo. A grande vantagem de que o usuário não tem que procurar o aplicativo no store, não tem que fazer o download, simplesmente eu posso ter daí. Minimiza a fricção, por quê? Porque o usuário não evita ter que descarregar cada serviço e ir fazer o download do aplicativo, nem me registrar, cadastrar em cada um delas, porque além disso, devemos registrar quais são nossas formas de pagamento, na maioria dos aplicativos, que implica, logicamente, revisar algum pagamento. Então, isso em cada aplicativo hoje, eu tenho que cadastrar esses meios de pagamento. Aqui não é necessário, porque o Super App tem essa informação, eu fiz apenas uma única vez, e nos mini apps vão utilizar e acessar essas informações de pagamento por meio da Super App. A segurança também, e a segurança está concentrada aí, evitando que cada vez que eu esteja nos diferentes mini-apps, tenha que me cadastrar de novo. Essa é a grande vantagem para o usuário. Para os donos do Super App, a forma de fornecer melhores serviços à sua comunidade, ao seu ecossistema por meio de partners, porque não como dono do Super App tenho que acrescentar maiores serviços aos meus usuários, mas também eu posso abrir a possibilidade de outros partners desenvolverem esses serviços e sejam integralizados no meu Super App. E também incrementa o desenvolvimento da solução. Um app está de forma incremental, ir adicionar novas características, funcionalidades, e que, inclusive, essas funcionalidades sejam contextualizadas, dependendo do grupo de usuários, se algum vão ver alguma coisa ou outra. Essa é uma grande vantagem para aquele que desenvolva um app, um aplicativo, e os serviços vão ser dados pela própria corporação, permitindo a possibilidade de ser um desenvolvimento incremental. Para os donos do mini app, pensando em terceiros que possam adicionar esses mini apps ao super app, é mais um canal para oferecer a minha solução a um ecossistema estabelecido. Esse super app é um super app que tem um conjunto de usuários que utilizam esse aplicativo. Bom, eu tenho esse aplicativo que vende determinados serviços, que tem uma solução web, ou talvez publicada nas diferentes lojas, Google Play, Apple Store. E agora eu quero colocar como mini app dentro desse canal, porque é um canal que tem um segmento de usuários que eu tenho interesse em ficar aí. Então, esse mesmo aplicativo pode estar como mini aplicativo dentro da Super App. Então, estimula a integração por estar no Super App, e toda a parte que é fundamental de qualquer aplicativo, que não é o core, como é a administração, manejo, segurança, gestão das identidades dos usuários, meios de pagamento, toda essa informação é dada pelo Super App. Então, não tenho que desenvolver isso, esses mecanismos de integração. Um exemplo claro pode ser o aplicativo da coronavírus, quando desenvolvido esse aplicativo para o governo. Houve que considerar aspectos de segurança, acesso de usuários, se na época tivesse existido um super app de governo, onde o aplicativo de coronavírus apenas é mostrado como uma super app, essa parte estava toda resolvida e não desenvolver toda essa integração. E a produtividade, porque o desenvolvimento dos mini apps é um desenvolvimento GeneXus. Vamos utilizar GeneXus como ferramenta de desenvolvimento que vai gerar esse tipo de soluções, porque sabe dinamicamente
E o desenvolvimento é como qualquer outra solução mobile da Genexus, com todas as vantagens que conhecemos da plataforma. Alguns cenários para mostrar alguns exemplos nos quais trabalhamos, um caso canônico e aquele que mais se vê como possível, em nível geral, são as empresas financeiras, bancos, etc., e como já tem uma comunidade de usuários estabelecida, e é importante, geralmente é um claro canal onde queremos aumentar os serviços oferecidos aos usuários, e uma super app é perfeito para isso, porque imagine, por exemplo, esse aplicativo da First Bank, é um aplicativo que usamos para os demos, que é um aplicativo que permite transferência bancária, cadastro de meios de pagamento, compras, vendas de moeda, transferências, além dos serviços financeiros tradicionais. Esse aplicativo que hoje oferece benefícios para os usuários, como compras de bilhetes, ingressos ou determinadas lojas, descontos por meio dos cartões. Esses benefícios, em vez de ser uma lista, podemos apresentar como mini-apps e com o usuário selecionar esses mini-apps, automaticamente carrega esses mini-aplicativos carregados, como para comprar um sorvete, um café, que vão ter uma identidade gráfico dessa loja, mas na hora de realizar o pagamento, vai delegar a Super App, que é aquela que conhece os meios de pagamento do usuário, para o pagamento ser efetivo e ter uma operação realmente positiva. Outro cenário a nível do governo, isso aqui é um exemplo armado, uma demo que poderia ser aqui como no Uruguai, como um aplicativo para o governo. Além das informações típicas desse tipo de aplicativo, podemos adicionar como mini-apps outras funcionalidades e serviços para o usuário. Por exemplo, vamos nomear dois deles. Aqui no Uruguai, todo ano se celebra, comemora o Dia do Patrimônio, que é um final de semana, um dia ou 2 dias no ano, onde se abrem todos os escritórios públicos, os museus, se abrem para o público em geral, de forma gratuita, para conhecer o patrimônio todo do Uruguai. Essa é uma lista de locais com horários, diferentes atividades, que perfeitamente pode estar como um mini-app visível durante o final de semana, depois o resto do ano não faz sentido. Então, te dá essa possibilidade também, esse mini-app, mostrá-lo apenas no final de semana, uma semana de antecipação do evento, que é quando é relevante, assim que esse evento passar, já não fica mais disponibilizado. Outro exemplo, trâmites, processos, renovar passaporte ou carteira de identidade, por exemplo. Então, poderia então, ter um mini-app e, ao acionar esse mini-app, tenha esse processo todo onde dê para o usuário que tipo de renovação é. O usuário não vai pedir qual a identificação, porque já conhece o Super App, mas pode dar os dados próprios para realizar o processo, como data para fazer a tramitação, o processo, e na hora de fazer o pagamento, novamente, se delega esse mini-app, essa ação para a Super App que conhece essas informações, e tem essas informações, onde são um meio de pago, seleciona aquele que eu quiser, e depois, assim que terminar, informa ao mini-app o resultado. E o usuário termina esse processo e o mini-app encerra e não fica mais operativo. Depois, se outro dia quer fazer um outro processo, faz de novo. Outra solução é aqui, por exemplo, o caso do Globan, tem uma solução que se chama um aplicativo que se chama StarMeUp, que é como uma rede social interna para os colaboradores da empresa a nível global. E, de outro lado, há aplicativos para todos os colaboradores que estão viajando para entrar suas despesas, outro com os benefícios, diferentes benefícios conforme a região onde trabalham, benefícios para os usuários. Isso perfeitamente pode vir a ser mini-apps. Poderia mostrar aqui, como está mostrado aqui, com uma galeria, diferentes mini-apps, e o usuário, ao selecionar, pode ter acesso a esses mini-apps, que são aplicativos independentes que são executados dentro da Super App. Nenhum desses benefícios são questões que estão no Store, são carregados dinamicamente. Outro exemplo que queria mostrar é um aplicativo desenvolvido na semana passada para um evento de Globan, que se chama Tech and Facts, que é em Medellín,
na Colômbia, e queríamos fazer um aplicativo para mostrar os palestrantes, mostrar os horários, o grid, mas depois tínhamos, a Genexus estava participando desse evento com um stand, e o que nós queríamos fazer é oferecer aos usuários que fisicamente estavam no local a possibilidade de se cadastrar para um sorteio. Mas esse aplicativo, embora tinha acesso para todo mundo, porque muitas pessoas estavam acompanhando o evento online, queríamos especificamente para os usuários que estavam no evento poder acessar esse sorteio. Então, o que fizemos? Esse aplicativo se fez como Super App, colocamos accounts protocol para que seja lido o código no stand da Genexus no evento, e automaticamente carregava um mini app dentro do aplicativo. Esse mini app não estava quando instalado o aplicativo, não existia isso. Surge quando estávamos vendo esse código no evento. Esse mini app, o que fazia era levantar um outro aplicativo onde o usuário se registrava para um sorteio. Outro cenário onde podemos ver a versatilidade do uso do Super App e mini apps. Vamos ver como seria construir um super app com essa tecnologia, o que estamos trabalhando na atualidade. Há 3 componentes-chave nessa solução de super app. De um lado, o desenvolvimento propriamente do super app, que pode ser um desenvolvimento de zero. Com a Genexus vamos ter a possibilidade de desenvolver um super app. E outro cenário, dentro do desenvolvimento do Super App, que estamos trabalhando fortemente com alguns partners, é a possibilidade de converter qualquer aplicativo mobile nativo, que não necessariamente tenha sido desenvolvido com a Genexus, num Super App. Outro componente é o desenvolvimento, a geração dos mini-apps, porque o que os mini-apps, e faz sentido, é que existam esses mini-apps, e o mini-app center que conecta esses 2 aplicativos. Tenho o meu Super App, de onde eu vou trazer esses mini apps. Vão estar catalogadas no Mini App Center. São um esquema de segurança, usuário desenvolvido pelos mini apps. Eu quero estar nesse Super App, bom, você vai ter que se cadastrar nesse contexto do Super App. Vai ser catalogado, submetido a esse servidor, o dono do Super App vai dar a sua aprovação, cumpre ou não com as regras básicas para poder executar dentro do Super App, e assim que aprovada, vai ficar disponibilizada. Toda essa administração e a aprovação acontece dentro desse Mini App Center. Aqui vemos os 3 componentes, aqui vemos o Super App, que pode ser desenvolvida com a Genexus, ou se um aplicativo nativo Android ou iOS, podemos transformar numa Super App com Genexus Render, que é um componente que nós temos disponibilizado em GitHub, pode ser descarregado, instalado, e instalar isso nos projetos de vocês, e isso faz que automaticamente esse aplicativo, que provavelmente já vai ter um nível de adaptação grande, não queremos armar um outro aplicativo como Super App, aproveitar esse queremos, que tem esse número de usuários ativos, queremos aproveitar e transformar como Super App. Com esse componente, com essa library, automaticamente podemos transformar esse Super App, dando a possibilidade de carregar dinamicamente os mini apps. Essa library o que vai ter é um app para se comunicar com o servidor para obter a lista de mini apps que vão estar disponibilizados para esse super app específico. E a nível de desenvolvimento, o que vamos ter é definir e implementar apps de serviços para as mini apps, ou seja, os pontos de entrada pelos quais vai se conectar com os mini apps ou os mini apps com o super app. Um exemplo claro é obter identidade. O mini app, na hora de realizar um pagamento, vai ligar por meio desse API ao Super App para realizar o pagamento. Isso vai ter que desenvolver aquela pessoa que esteja implementando a solução do Super App. Pelo lado do mini app, o desenvolvimento é com a Genexus, é igual que o desenvolvimento de qualquer solução mobile nativa com a Genexus, não devemos aprender nada novo, deve ter um ponto de integração que é como o caso da comunicação com a app, o app e o Super App, isso é um novo, e a parte do que seria a publicação no Mini App Center.
o mini-app que está gerando a Genexus não precisa que seja reunido o material, o resultado é a megadata que nós conhecemos, é o que vamos publicar nesse mini-app center, que o que vai ser rendido pelo Superapp, e aí vamos ver o processo de aprovação por parte dos donos do Superapp. Em runtime, então, o que vamos ver é que o Superapp vai se conectar com o provisioning para ter essa lista de mini-apps, e quando o usuário seleciona esses mini-apps, aí se faz o load. Cada mini-app vai ter como uma apresentação específica, não vamos ter que subir aos, vai se apresentar dinamicamente. Entrando em profundidade no conceito de como transformar um aplicativo existente não desenvolvido com a Genexus num Superapp, isso está documentado no GitHub. Basicamente, os passos a seguir são importar um módulo, que é Genexus Render, que é aquele que transforma de alguma forma esse aplicativo em Superapp, e se encarrega de fazer a carga dinâmica, e esse módulo está em Android e em Apple. Depois tenho que recuperar os mini-apps. Isso aí é uma app que vai se conectar com o Mini Center para obter essa lista. Devemos desenhar isso para saber como fazer o discovery desses mini-apps, como vão ser apresentados, qual formato, damos recursos para isso. Mas quem desenvolver os super apps vai saber como apresentar esses mini-apps. E outro ponto, desenvolver essa interface de comunicação com os mini-apps, quais os serviços que devem ser implementados, e implantar a interface para que aqueles que desenvolvam os mini-apps tenham esses pontos de contato com a Superapp. Essa documentação toda para transformar um aplicativo nativo é disponibilizado no Wiki. Qual a posição hoje dessa funcionalidade? Hoje, o que tem a ver com o desenvolvimento do Superapp já vai estar em beta nos próximos dias. Vamos ter a possibilidade que com a Genexus poder desenvolver toda a possibilidade, todo aplicativo. Hoje está em beta fechada, nós vamos abrir o beta nos próximos dias, porque na versão 18, Genexus 18, já vamos liberar a primeira versão dessa tecnologia. Basicamente, hoje já temos a possibilidade de converter qualquer aplicativo nativo em Superapp. Estamos trabalhando com alguns partners no programa de beta fechado, em Genexus 18, aqui daqui a outubro, já vai ficar liberado para o mundo todo. E outro é a geração e desenvolvimento de mini-apps, que também está no processo de beta, e vamos liberar com Genexus 18, e o Mini-App Center, que é todo esse administrador de mini-apps, que também vamos oferecer uma solução SaaS, mas está definido com infraestrutura, com código para ser implementado em qualquer organização, como uma solução on-premise. Isso vai ser disponibilizado em Genexus 18 também. Como falamos, nós hoje estamos trabalhando com alguns partners nesse tipo de soluções. Esperamos, seja daqui a algumas semanas, poder contar maiores novidades sobre esse projeto, sobre esses projetos. Hoje está com uma beta fechada, mas todos aqueles que sejam interessados ou tenham necessidades específicas ou tenham requisitos para desenvolver uma solução desse tipo de Superapp, pedimos que entrem em contato conosco. O link está lá acima, onde vão encontrar maiores informações a respeito e um formulário para entrar em contato conosco e avaliar conjuntamente a possibilidade de começar o desenvolvimento. No lançamento da Genexus 18, 11 de outubro, vamos também contar, aprofundando esses temas, sobre a Superapp, e contar sobre as novidades essas que estamos trabalhando e que podemos colocar em breve, também compartilhar com todos vocês. Isso queríamos comentar, e agora com o Gastão queremos abrir espaço de perguntas e respostas, para que vocês possam nos comentar quais os comentários e consultas. Muito obrigada. Obrigado, Pablo. Está aberta a instância de perguntas e respostas, algumas estão no chat, Gastão já respondeu, mas eu queria também mencionar para o resto do público,
para todos terem as mesmas respostas, mas temos William Avanto, estaba levantando la voz. que estava levantando a mão, então permitimos falar. William, ¿Tenías una pregunta? você tinha uma pergunta, William? Bueno, mientras William se Enquanto prepara, o William se prepara, vamos com alguma das perguntas que temos por aqui. Andrés Pastorini pergunta: o Play Store para subir os mini apps é da Xenexus ou também pode subir um Play Store Android ou Apple? Olá, o Play Store é aquele que chamamos o Mini App Center é da Xenexus para o aplicativo funcionar como um mini app, mas é necessário subir esse Mini App Center, que é aquele que conhece para que etapa vai estar preparada esse mini app. Para isso, você não vai ter que ter desenvolvido um aplicativo mobile de compartilhar, de comportar-se como pode se comportar de forma independente e estar também nos stores tradicionais também. Foi o caso de desenvolver aplicativos que estão nos stores, mas agora eu quero ter uma versão mini app para executar dentro desse ecossistema. perfecto. Perfeito. Temos uma de Gerardo Escobar, boa tarde. Isso vai estar disponibilizado com o mesmo gerador SD ou vai ser um gerador à parte com licença independente? Esse é um assunto que estamos definindo. A licença, quando lancemos a beta para todo mundo, aí vamos contar quais as novidades sobre as licenças dessas tecnologias. Perfecto. Ótimo. Elías Luis Jurado. Elias Luiz Jurado pergunta: o beta também podemos provar na Traidar? Não entendi, não foi claro o áudio. Nesse momento, não. Depois, quando esteja em beta, pode ser que o trailer esteja. Não sei, Gastão, se você vê alguma restrição. Não, para nada. Poderia ser. La primera beta seguramente no. Na primeira beta, não. Douglas Oliveira. Douglas Oliveira diz: tenho uma necessidade importante para esse recurso. Faz muito sentido. Para mim, um excelente recurso. Parabéns para todos. Tudo bem, Douglas? Um prazer. Ótimo. Se você já tem alguma necessidade, entre em contato comigo que a gente vai avaliar a respeito. Um abraço. Leonel Penha. Como são administrados, o que tem a ver com a base de dados, como é administrada? Eu não sei se entendi bem a pergunta, mas os mini apps são apps independentes, onde vai ter seu próprio backend service, a própria base de dados, se necessário. São como apps independentes, nesse sentido, depois são executadas no Super Apps e vai ter, logicamente, pontos de integração com o Super App, mas pode ser um aplicativo totalmente independente com a sua própria base de dados. Perfeito. Robert Sinibaldi diz: o store do mini app vai ter um valor, um custo? Essa é a definição que nós vamos estar dando daqui a pouco de como vai ser o modelo de licença e licenciamento. Salvador Vargas, os mini apps são instalados no dispositivo quando se convocam do Super App? Os mini apps, o que se faz são carregados dinamicamente. Se abaixa a metadata desse mini app, que tem todas as informações sobre a estrutura. Isso se padroniza como uma questão nativa. Você usa a tecnologia de base para os usuários da Xenexus, que já conhecemos hoje, de como se padroniza um aplicativo mobile na Xenexus. Não é uma instalação, não existe uma instalação. É uma questão totalmente dinâmica. Tenho aqui Juanjo, que estava levantando a mão. Juanjo, por favor, você tem a palavra.
seguimos con las preguntas. Vou continuar com as perguntas. ¿Hola? Olá. Bueno, seguimos con los Flávio Rogério Silva. Flávio Rogério Silva diz: como funciona o mini-app online ou offline? É possível as duas soluções? Olá, Flávio, tudo bem? Não. Os mini-apps, por como é a arquitetura desse tipo de solução, é um aplicativo que deve ser online. Nesse caso, não pode ser aplicativos offline, porque vão ser ingressadas dinamicamente. Ney pergunta, vamos ter um ambiente de teste para super apps e os seus mini apps? Olá, Ney. Sim, vamos oferecer esse ambiente de prova, de teste, para carregar alguns mini apps de teste. Perfeito. Yo ahora. Tenho Dale. áudio agora. Oi, tudo bem? A consulta que eu queria fazer era se pode ser criado um super app com desenvolvimento multiplataforma tipo React Native, que depois juntam para Android e iOS. Você pode utilizar essa tecnologia ou não para os super apps? Olá, tudo bem? Sim, isso, na verdade, Android e iOS nativo não experimentamos, não temos um library hoje de wrapper, de rate mating para os libraries de iOS e Android que nós estamos distribuindo. Por enquanto, todos os casos trabalhamos diretamente com nativo, não descartamos que em algum momento possamos fazer um wrapper de integração simples com outros frameworks também. Mas, por enquanto, não seria uma prioridade. Perfeito. Obrigado. Temos uma de Emanem. Em termos de segurança, se um usuário autenticado com GAM no Super App, como o mini app sabe que está autenticado? Na verdade, o que se faz nesse caso, há várias coisas. O Super App deve definir qual o API, como o Paulo falava, de serviços que vai expor os mini apps. Aí vai ser um protocolo de designer entre os mini apps e o Super App, os quais o mini app, na verdade, não tem que, de fato, saber se está fazendo o login, vai conectar um serviço do Super App que acaba fazendo o login. E se eventualmente o usuário não tiver feito o login, vai mostrar isso e vai permitir continuar. Se quer fazer uma interface server to server para consumir o API do lado do server, não a partir do cliente nativa, aí então deverá eventualmente conectar com o Identity Provider comum, o Super App e o Mini App. Mas senão devem definir qual o protocolo de comunicação entre Mini App e Super App e o serviço de app que pode definir o host do Super App. Vamos escrever, então, todas as opções de mecanismos que existam de identificação, mas, em definitivo, não necessariamente o criador do Super App deve utilizar GAM, ou, eventualmente, se isso acontece, ou se é um aplicativo feito por terceiros, o que devemos fazer é definir o protocolo de comunicação com os mini-apps. Se os dois, mini-apps e super-apps, estão utilizando a tecnologia GeneXus e fazem um grid de usar uma identificação, isso realmente vai ficar na comunicação, mas devemos ver, dependendo do caso, o que deve ser feito. Perfecto. Ótimo. Edmar Martelato dá parabéns para o Pablo, diz, no seu caso, para um app de vendas CRM, entende que é uma grande oportunidade para esse novo recurso, basicamente um comentário em favor dos apps e dos mini-apps. Alfonso Nurmer Jr. diz, boa tarde, os mini-apps devem ser desenvolvidos na GeneXus ou podemos integrar mini-apps desenvolvidos em outras linguagens? Alfonso, tudo bem?
A solução que hoje estamos oferecendo, os mini-apps devem ser desenvolvidos com as Nexus, que por meio do gerador de mini-apps, podemos gerar esse tipo de solução que depois possam vir a ser carregadas do SuperApp. Hoje, este Nexus, o provedor, fornecedor dos mini-apps. O mini-app, sim. Mauro Vasconcelos. Mauro Vasconcelos diz que não sabe nada da Xenexus e pergunta como a melhor forma de começar a entender um pouco como é esse mundo louco, que acha muito interessante. Mauro, vamos encaminhar informações por e-mail, vamos continuar com as outras perguntas. Diego Pereira, como funcionam os pontos de integração? Pergunta. Olá, Tiago. Bom, acho que a integração do SuperApp com os mini-apps, como comentado, é um API que desenvolve, e isso deve ter que implementar. E o que vai fazer depois é definir nas Nexus. São criados um StandalOcean que tem uma interface de serviços. Quem desenvolver esse mini-app vai ter essa interface para poder runtime fazer essa comunicação. Quem desenvolver o mini-app tem a interface de quais os serviços que o SuperApp expõe, vai fazer os contatos correspondentes e vão ser atendidos porque estão sendo executados dentro do contexto. Eso te iba a decir, Pablo. Pablo, tudo isso é documentado. Por exemplo, um programador iOS define uma interface X que tem 3 métodos, com alguns parâmetros, e se encarga de fazer a implementação nativa em iOS, Android. E depois vai fornecer ao desenvolvedor dos mini-apps uma interface por meio de um StandalOcean que vai ser utilizado. Isso quando é um desenvolvimento de transformar um aplicativo nativo em um SuperApp. É bem simples desse ponto de vista, né? Perfeito. Herman Martelato diz que seria positivo esse recurso que esteja disponível para o web também. Um comentário a respeito, e eu vou falar a respeito dos aplicativos, dos mini-apps do Luiz também. Como vai? Tudo bem, Luiz? Perfeito. Na verdade, isso é para aplicativos nativos. Na verdade, é onde está hoje o maior valor, porque, de fato, se a gente começa a pensar nos aplicativos web de carregar uma página dinâmica, não é também uma coisa difícil, é uma coisa simples de fazer. Uma questão que catalogue o URL, se pode ser carregado num componente, não é algo é algo semelhante a um portal, que os portais fazem. Então, embora seja algo que queremos fazer, não é uma questão que existe uma tecnologia incrível que seja diferente de qualquer outro da concorrência. Mas o que ninguém tem no mundo hoje é o render nativo de aplicativos, e isso é o que a Nexus fornece com essa solução de aplicativos SuperApps nativos. Mas sim, é claro que o modelo e a conceptualização de um SuperApp e um mini-app perfeitamente aplica aplicativos web, e eu acho que aí há alternativas para fazer hoje sem ter que esperar nada de tecnologia nova. Perfeito, vamos com a próxima. Hernando Alejandro disse, eu tenho um aplicativo mobile na Nexus. Já funcionando, vai poder ser fácil levá-lo para um SuperApp? Olá, Hernando. Sim, vai ser muito fácil levar para um SuperApp, porque toda a parte de integração da qual eu falava, de importar o render, a library, se é da Nexus, vai estar incorporado. Então, muito simples de levar um aplicativo para SuperApp na Nexus. Temos outra aqui, que é do GAM. Como seria o uso do GAM no caso de um mini-app? Isso foi o que Gastão falou. Eu vou responder mais uma coisa. Em geral, estamos esperando que a parte de identidade seja resolvida pelo SuperApp e não pelos mini-app, porque senão estaríamos no mesmo problema. Se cada mini-app vai começar a pedir um login,
estamos num problema, né? Então, a ideia é levar para um ponto onde realizo bem a integração de entidade por meio do Superapp e depois de que os mini-apps utilizarem isso. Tem que levar em conta que os mini-apps estão pegando informação dentro do Superapp, não é um aplicativo por fora. Então, o usuário já está, o login dele. Você está numa carteira eletrônica e vocês querem comprar um café. Da carteira eletrônica já é integralizado com Face ID, já fizeram login, então depois você compra o café, não tem que fazer outro login. Se eu depois eu quero ir para um parque de diversão, comprar um ingresso, também vou comprar daí, mas a identidade já está dada. O que precisa passar o Superapp para as mini-apps, algum token, para que eventualmente salvem uma relação de transação ou atividades, mas estamos num contexto seguro dado pelo Superapp. Ótimo. Temos Silvia Ávila que pergunta se pode dar alguns exemplos de mini-apps e super-apps. Na apresentação mostramos vários cenários em nível do que era aplicativos mais orientada, associado a uma instituição financeira, um nível de governo, qualquer aplicativo que queiram ter diferentes tipos de funcionalidades. Em breve, vamos esperar e mostrar outros cenários concretos de usos, além desse que utilizamos no evento, em Medellín, na Colômbia, e outra solução para a Globo, nos colaboradores internos. Vamos ter maiores novidades daqui a pouco. Ótimo. Temos uma outra pergunta interessante de Bruno Camargo. Boa tarde. Poderemos carregar um mini-app por proximidade? Eu vou andando numa praça de alimentação ou shopping e tenho um mini-app de cada loja do qual eu me aproximo. Nesse caso, como seria a conexão via GPS, Bluetooth? Vai poder ser feito isso nas primeiras versões? É uma funcionalidade que o Superapp vai ter que dar. Se as mini-apps vão ser carregadas, os mini-apps por a proximidade. Hoje está contemplado esse cenário, que os mini-apps catalogados para uma Superapp tenham e coloquem na localização, dependendo da proximidade do usuário, poderia obter esse mini-app e mostrar as notificações. Vão estar apenas uma coisa que eu queria dizer, ao menos pelo exemplo do Bruno. Na verdade, se você está numa feira e você quer que em cada local apareça isso, como feito na China, em vez de QR codes, que coloquem cada loja um QR code, se me ativa por GPS, por proximidade, mas o GPS não vai ter a precisão para estar em qual loja eu estou em todo momento para ativar uma ou outra, né? Em geral, tem um QR Code na própria loja e em vez de ser o QR Code para pagamento, é aquele onde também eu escolho, etc. Vou para uma loja X e faço o pedido, escaneio e simplesmente vou pick-up e vou retirar a mercadoria. É uma forma pragmática feita na China. Cada loja tem um QR Code, você escaneia e esse é um mini-app, vamos dizer assim. Perguntam aqui como vai ser a comercialização desse gerador, se vai ser a parte ou como vai ser administrado. Isso vamos anunciar daqui a pouco também. Rodrigo Capdevila nos faz muitas perguntas e dá os parabéns pela apresentação. Pergunta se no Mini App Center se disponibiliza a metadata, é possível controlar ou conhecer o que está sendo executado por cada Mini App? Existe a possibilidade de ter um Mini App com a sua metadata e backend? Depois aprovar e modificar o comportamento e devem ser assinados esses Mini Apps? Como ficaria o fluxo para a evolução dos Mini Apps? Implica mudanças no Superapp? Muitas perguntas em uma. Não, está bem, Rodrigo.
Mini-App Center tem um mecanismo diversionado, parecido, semelhante ao processo. Você publica um mini-app para determinada versão do super app. Esses mini-apps, o que você está registrando é metadata, mas há outras informações e recursos adicionais. Mas, basicamente, é a megadata. Essa megadata é assinada por uma chave privada própria da super app, para que você não possa pegar mini-apps de outros, e há um mecanismo diversional. Se você muda o back-end, por exemplo, diversionado e aprovação. Se você publica um mini-app, o dono do super app vai criar um estado de revisão, o dono vai aprovar tudo isso e assim que aprovado vai estar disponível. Se há mudanças, deve ser numa versão diferente e passar por todo o processo de aprovação novamente. É semelhante ao processo conhecido, aí nós queríamos fazer uma analogia do processo de publicação dos stores. Perfeito. E aqui a última pergunta de Leonel Penha. Isso não afeta o processo de aprovação no App Store ou Google Play? Não tivemos inconvenientes a respeito, não deveria afetar, não. De fato, temos o KVN, um aplicativo que iniciamos com o desenvolvimento das soluções mobile com a Nexus, um aplicativo que funciona com esse esquema de carga dinâmica de aplicativos. Isso é publicado Bom, todas essas perguntas muito boas, né? E essa última também muito boa. Quando a gente manda aprovar um aplicativo, o Store, eventualmente, se a Techamfest está aprovada no Store, tivemos que ser bom. Nós dissemos vai estar carregando tal mini-app. Tem a funcionalidade de fazer um sorteio. Não estamos descumprindo nenhuma lei do Play Store, nem fazendo upload de códigos dinâmicos, e esse já está no Store, então o que a gente tem que fazer apenas é dizer a funcionalidade do nosso aplicativo e cumprir com isso. Se depois, dinamicamente, eu vou fazer o upload de alguma coisa que eu não fiz antes, vou ter um problema, mas isso, vamos ver se deixa oculto também alguma funcionalidade, né? Então, no processo, devemos ser o mais claro possível, nos focando em que isso, em definitivo, não deixa de ser um aplicativo nativo, implementado de uma forma como novidade. Nós estamos abaixando códigos, temos um render nativo integrado e que já foi para aprovação. Então, os casos que distribuímos não tiveram problemas. Portanto, não esperamos grande coisa, devemos esperar se torna muito plataforma, mas sem ir mais longe, o WeChat, Alibaba, todas essas coisas que falamos, são super apps aprovadas no Store. Mecanismos para aprovação, vai custar um pouco mais, menos, mas estão dentro das questões legais. Não é nada que não seja legal. Perfeito. Temos uma outra pergunta sobre licença, vamos falar daqui a pouco, vão ser lançadas as novidades. Atualmente, na China, onde se faz o upload das mini-apps? Com cada plataforma tem seus mini-app centers, seus store, é análogo ao que é o mini-center. Aí são publicados esses aplicativos. Mas o mini-center que nós estamos dizendo é multi-super app. Perguntam aqui, os mini-apps permanecem no dispositivo da execução ou depois se apaga? Bom, permanece um mecanismo de cachê implementado, ficam por uma questão de cachê, o tempo que você defina, o dono do super app, mas basicamente são eliminados. É um mecanismo de limpeza que tem os dispositivos que guardam, são salvadas as informações no metadata, que quando é preciso o espaço vai se eliminando. Esse mecanismo de cachê para manter, porque em alguns casos, se é um aplicativo de uso muito recorrente, então a segunda vez eu posso optar de forma sábia. Não tivemos problema com as cargas dos mini-apps experimentados até agora, nem inconveniente.
são feitas muito rápidos, mas há um mecanismo de cachê. Isso, como dissíamos, estão aí, mas são eliminadas. Alan Fuentes, tem considerado a loja de apps de Huawei? Não há nenhuma consideração especial para a loja de Huawei. Eu entendo que não estamos utilizando nada específico para toda essa tecnologia de Google Play Services, portanto, poderiam ser perfeitamente apresentados qualquer aplicativo na loja de Huawei. Perfeito. Um grande abraço de Douglas para todos e dá os parabéns pela apresentação. Um abraço, Douglas, pelos parabéns, pelo abraço. Não temos mais perguntas, portanto, se há mais algum comentário para fechar e para os participantes, Gastão, Pablo. Bom, muito obrigado, Pablo, pela apresentação ótima. Convidamos a todos e vamos estar fazendo a liberação de toda essa tecnologia na Xenexus 18. Convidamos a todos ao evento live que temos em outubro. Logicamente, estamos abertos aos comentários sobre essa apresentação e os casos de uso que foram surgindo. É uma temática que nós, na comunidade da Xenexus, estamos sendo referentes a nível mundial, com a temática de super aplicativos, onde temos uma tecnologia que aqueles que desenvolveram, seja um aplicativo com Xenexus Mobile ou pensam em utilizar algum dos geradores, para isso estão com uma vantagem competitiva quanto ao resto do mundo. Muito falam de super apps, mas poucos falam de mini apps. Você fala de super apps, estão falando em geral de coisas, desenvolvimentos in-house, e tem que fazer de forma conjunta. Essa é uma vantagem para qualquer casa de software hoje existente que possa sair a propor soluções de super app por uma linha de mini apps dentro. Muito obrigado por estar conectado aqui e a gente se vê no próximo webinário. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pablo, Gastão e a todos vocês por participar. Lembramos que esse webinário vai ficar no nosso site da Xenexus. Na parte de webinários, vão ver a gravação desse webinário e o calendário dos próximos. E, bom, o convite do Gastão, não esqueçam, para 11 de outubro, no Xenexus Live. A gente se vê. Até logo, tchau, até.